Boa noite. Em primeiro lugar, uma grande satisfação de estar aqui na casa e desejar a todos muita paz, muita luz, porque é necessário que se faça sempre essa imagem do amor, para que consigamos, então, levar os nossos dias com paz e luz. Nós vamos conversar sobre a mudança. E eu me dei ao direito de exclamar: a mudança virá. Porém, eu posso dizer a todos vocês que a mudança já chegou. E será que a gente sabe por que a mudança já chegou? Não, não é porque nós acabamos de virar a data do ano. Na verdade, essa é uma mudança, né, que acontece cronologicamente a cada 365 dias. Né? Mas o que a gente fala sobre mudança que já... Acho que eu tenho que chegar mais para trás. De mudança que já chegou, é a mudança que está a todo momento disponível para cada um de nós. E essa mudança, ela virá com certeza na hora em que nós resolvermos aceitá-la. Quando nós abrirmos a porta do nosso entendimento e efetivamente abraçá-la, e aí sim ela estará em nós. Ao mesmo tempo, vocês podem questionar: a mudança veio? Ela virá? Como assim? Se tudo continua igual? Mudou-se o ano, finalizou-se um, começa-se outro, mas tudo parece igual. Continuam as guerras, continuam as enchentes, os terremotos. Então, que mudança é essa? A mudança virá sim, porque ela não acontece de forma global. Ela acontece dentro de cada um de nós. Por isso eu falo, ela virá. Porque quando nós começamos a mudar, tudo vai se transformando. Ah, mas aí tudo que tu fala é quase nada, porque eu sou uma única pessoa. Como é que tudo vai se transformar? Porque tudo segue em movimento. E a partir do momento que eu começo a mudar, todas as energias em volta de mim mesmo começam também a mudar. E assim como as ondas vão e vêm, as nossas energias também podem ir e tocar a outrens, fazendo com que elas retornem ainda mais forte para nós. E assim, nesse movimento de mudança, nós vamos nos ligando a todos aqueles que começam a se sintonizar com aquela nossa energia, com aquele nosso canal.
Aí vocês podem também me perguntar, mas que mudança é essa? Eu poderia dizer algo que já encerraria, digamos assim, a nossa conversação da noite. Eu poderia dizer, ora, a mudança moral, não é isso que o Espiritismo nos fala? Com certeza. Mas ainda assim, quando nós pensamos na mudança moral, parece tão difícil, tão longe das nossas possibilidades, de almas que apenas estão engatinhando nos aprendizados da elevação moral. Então, no livro O Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati, é um livrinho antigo, mas que tem colocações bem oportunas. E no item que fala as necessidades do espírito, ele começa nos dizendo assim: tal qual o corpo que para crescer e tornar-se forte precisa de alimentos e exercícios adequados, assim também o espírito reclama cuidados para que possa resplandecer ao desencarnar. O espírito encarnado, com raras exceções, aí falando de nós, né? Como eu disse, engatinhando ainda na senda do aprendizado, do conhecimento, o espírito encarnado, com raras exceções, é qual um chavascal, ou seja, uma terra cheia de espinheiros, improdutiva, sabe? Que precisa ser transformado em jardim. E como do chavascal se arrancam as ervas daninhas e nele se semeiam as plantas úteis, também do espírito rude, mau, vicioso, egoísta, vaidoso, orgulhoso, se extirpam as imperfeições até que ele se transforme em anjo rutilante, em espírito de luz. Então vejam que há um processo, né? Ninguém limpa um terreno cheio de espinhos da noite para o dia. Em primeiro lugar, porque como é um terreno duro e com muitos espinhos, há de se ter cautela. Não dá para chegar simplesmente e arrancar, senão nós iremos nos ferir. E a mudança, ela não pode nos ferir. Ela tem que ser lenta, gradativa, sendo uma transformação de forma que nós nos sintamos bem, mesmo sendo difícil. Mas é aquele difícil que a gente pensa e tem a certeza de que vai valer a pena. Quando limpamos aquele terreno e já conseguimos visualizar para dali a um mês, um ano, quanto tempo for necessário, mas conseguimos visualizar um lindo jardim, né? Cada um com as flores, as árvores, os arbustos que mais desejar e gostar, enfim, mas tirando daquela terra improdutiva o que mal lhe fazia, colocando nela o adubo do bem e a semente do amor,
com certeza ela virará uma nova terra plena de boas condições para o bom plantio. Então, ele continua e nos diz assim: não há uma receita específica que, aplicada, nos transforme da noite para o dia. A pureza espiritual, que é a perfeição moral, só a alcançaremos pelo trabalho perseverante no bem, de nossa tenacidade em vigiar nossos atos, de nossa persistência em querermos fazer o melhor do que ontem. Em suma, é imprescindível que nós nos dediquemos incessantemente ao nosso aperfeiçoamento moral. Então, vocês repararam, não sei se todos conseguiram ouvir, quando eu disse tenacidade em viajar nossos atos e de nossa persistência em querermos fazer hoje melhor do que ontem. Quer dizer, tudo aquilo que eu comentei no começo, a mudança vem sim, ela virá para todos nós. Basta que tenhamos persistência, perseverança no bem de nossa tenacidade, né? Se não há receitas específicas para conseguirmos a perfeição, há, no entanto, diretrizes que, bem observadas, nos conduzirão a ela. Então, ele aqui nos dá um roteiro de sugestões que devem facilitar para quem tem boa vontade essa transformação, essa mudança que deve ser em nós mesmos. Então, ele começa falando de renunciar. Vejam, a primeira necessidade da alma é saber renunciar. Porque quando ele fala a alma, ele fala no sentido da nossa vontade. Não é um sentido apenas mental, mas é um sentido da alma, do âmago. É um sentido, é uma vontade que vem do nosso desejo profundo de transformação, de mudança, de acreditar que através dela nós nos tornamos e nos sentiremos melhores. Então, quando nós renunciamos a costumes, né? Uma renúncia a algumas horas, por exemplo, de descanso por mês, para consagrá-las a um enfermo. Porque nós sempre dizemos assim: eu não tenho tempo. E a minha mãe sempre diz: tempo para ir no enterro todo mundo tem. Então, precisa-se encontrar tempo para ir na vivência, na vida do outro, né? Então, a gente encontra tempo, sim. Melhor encontrar tempo para encontrar a pessoa encarnada do que depois ela desencarnar e a gente ir lá, né, se despedir daquele corpo e sentindo ainda o coração apertado por não termos tido a oportunidade de ter aquele último encontro. Então, o tempo se faz. E quando ele fala em renúncia, uma das renúncias básicas é essa.
renunciar a um tempinho por mês. Não precisa ser toda semana, não precisa ser todo dia. Mas doe, renuncie um pouco da sua comodidade. Entregue um pouco do seu tempo, da sua condição, para alguém que precise daqueles seus afazeres. Às vezes a gente ouve alguém, né, fazendo um pedido. Alguma pessoa precisa de uma cama, precisa de um colchão. Aí a pessoa consegue, mas ela não tem como buscar. Mas isso não é problema meu. Tem nada a ver com isso. Eu já estou dando esse colchão, ou melhor, me livrando dele, né? Então, que eu tire um pouco da minha condição, que eu coloque o colchão no meu carro, enfim, ou que eu auxilie a pessoa a poder receber, porque não basta que a gente dê algo. É preciso que a quem receba tenha condições de conquistar aquilo. Porque você diz, eu estou aqui, estou doando fogão, geladeira, né? Aí a pessoa que já perdeu tudo lá atrás, que está desesperada para voltar a ter o mínimo necessário para a sua sobrevivência, né? As casas que sofrem enchentes, a pessoa diz, eu não tenho mais nem carro, até o carro ficou na enchente. Como é que eu vou conseguir buscar tudo isso? Então, se você tem, tire um pouquinho do seu tempo e auxilie, ou pague um frete para aquela pessoa, se a sua condição lhe der essa possibilidade, mas tire um pouquinho de você. Renunciar é isso. Não é somente renunciar aos vícios, né? À maldade, ao mau humor, mas renunciar à sua comodidade e ir ao encontro do seu irmão. E ele continua falando então do regozijo. Outra necessidade do espírito encarnado é regozijar-se sempre. Nosso coração deve pulsar em permanente regozijo, mesmo que a adversidade se apodere de nós e nos faça derramar lágrimas de amargo sofrimento. Jamais nos entreguemos ao desespero ou ao desânimo. Não alimentemos tristezas. Sejamos alegres, reconhecidos a Deus e pela reencarnação que nos concedeu para nosso próprio benefício. Nós temos que começar a exercitar o nosso pensamento na questão de agradecer. Agradecer pela oportunidade que estamos tendo de nos melhorarmos. Assim sendo, deixar de reclamar para começar a ver sentido em tudo que passamos e vivemos, tirando deles sempre a melhor experiência, o melhor aprendizado. E aí, na gratitude, encontrarmos então o regozijo, ou seja, a alegria, a harmonia, a paz, por estarmos ultrapassando as dificuldades
que nos oferecem a oportunidade de burilarmos, né? Ou seja, lapidarmos as nossas deficiências. E são essas lapidações que, mesmo quando nos doem, nos fortalecem, nos dão o melhoramento que precisamos dia a dia para alcançarmos a mudança total que tanto almejamos. Nós também precisamos servir. Servir é outra necessidade do espírito encarnado. Não nos fechemos num círculo de egoísmo feroz. Sirvamos sempre. Aproveitemos todas as ocasiões que nos apresentarem para sermos úteis aos nossos semelhantes. É servindo que nos tornamos mais poderosos. Todos nós, creio eu, aqui presentes, temos um desejo muito forte, né? E de gratidão e de sublimação para com Maria. E Maria, com toda a sua humildade, quando chamada pelo Mestre, né? Através do anjo, que solicitou a ela o desprendimento para ser a mãe do Mestre Jesus, ela, no exato momento, disse as palavras mais belas e mais ilustres que alguém pode pronunciar. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Ela se entregou ao serviço do bem maior, muito acima dela mesma, porque ela sofreu como mãe, ela sofreu como mulher, ela sofreu por todos aqueles que, após o padecimento do seu filho, foram-lhes entregues como seus filhos. E a gente sabe, quem é mãe, que depois que se torna mãe, realmente a gente não descansa mais, né? Sempre me lembro também, que minha mãe dizia, filhos criados, trabalhos dobrados. Se não com eles mesmos depois de adultos, aí vem toda aquela linhagem, né? Vem neto, vem bisneto, e a gente continua a se preocupar, porque a gente quer sempre o bem daqueles que amamos. Só que a gente tem que lembrar que aqueles que amamos não são ou não deveriam ser unicamente aqueles a quem chamamos de família. Porque a verdadeira família não é aquela que encontramos através do sangue, da comunhão carnal, de filhos e netos, e assim sucessivamente. Mas a família verdadeira somos todos nós, filhos de um único Pai, que é Deus. Então, servir, nos entregarmos aos nossos irmãos, é uma forma de começarmos também a nossa mudança. E por aí a gente poderia ir
como corrigir. Corrijamos nossas próprias imperfeições e deixemos de lado, né, aquele rigoroso com os outros, com as falhas alheias, né, com os vizinhos, com os amigos. É tão fácil, né? A gente aponta o dedo para o outro e diz, olha, fulano está fazendo isso, fazendo aquilo. Chega na casa espírita, vai lá para o presidente, não dá, fulano não dá, fulano está fazendo assim, está fazendo assado. Lembrando que toda vez que a gente aponta um dedo, tem mais 3 para cada um de nós. Ou seja, nós também temos falhas, então vamos nos corrigir. Ao outro, cabe a ele próprio a sua correção. Nós não somos melhores que ninguém, então que nos coloquemos como servidores e vamos nos autocorrigir. Confiança na providência divina acima de todos os poderes humanos. Paira o poder soberano de Deus, em cujas mãos temos necessidade de repousar confiantes. Confiemos em nós mesmos para que, fortificados, vençamos nossas dificuldades. Tenhamos em mente que a dúvida é sempre destrutiva, ao passo que a confiança é construtiva. O duvidarmos da bondade de Deus e de sua justiça e de nossas próprias forças só nos trará tristezas e aborrecimentos. Quantas vezes nós deixamos de ouvir a nossa própria voz interior a nossa consciência, o nosso entendimento sobre o que o Mestre nos mostrou e exemplificou em sua passagem, e acabamos por indo atrás de pessoas que tentam nos convencer e nós nos deixamos ser convencidos porque nos parece mais fácil aquela opção. Homens de pouca fé, que se perdem, que ficam apavorados quando vem a ventania e esquecem de entregar aquele momento a Deus e, como seus filhos, se colocarem, darem as mãos ao Pai e esperarem que a tormenta passe. Fé e confiança. Temos que confiar naquele que muitas vezes dizemos acreditar. Mas se acreditarmos mesmo, não nos deixaremos procurar por caminhos aparentemente mais fáceis, que com certeza nos levarão a finais muito, muito difíceis, nos dando muito mais trabalho para conseguir encontrar novamente o caminho certo. Ele nos fala também sobre o dever, a compreensão,
o saber desculpar, ser discreto, ser colaborador e sobre o amor. Mas antes do amor, eu sei que já estamos encerrando, ele fala sobre a consciência. E aí ele nos diz: há dentro de nós uma chama divina, é a consciência. Temos necessidade do elogio de nossa própria consciência. Às vezes a gente sabe que está fazendo uma coisa que não é muito certa, mas aí a gente procura alguém que elogie a nossa consciência, dizendo: não, tá certo, é isso mesmo, você não tem que perdoar fulano. Imagina fazer o que ele fez com você ou ela fez com você. E aí a nossa falsa consciência se sente aplaudida. Tá vendo? Ó, fulano concordou comigo, então eu tô certo. Lê do engano, né? O qual devemos buscar através de nossas ações e não do elogio dos humanos. A consciência, ela fala conosco, ela é aquela semente de Deus em nós, que traz para nós o sentimento do que está certo ou não, de como devemos ou não agir. É sim ou não. Nossa consciência não tem dúvidas. Agora, nós é que a colocamos em dúvida. Será? E aí a gente vai buscar num outro o que nós já sabemos. Mas quem sabe o outro me apoia no que eu quero, né? Porque eu não quero escutar. Eu quero que alguém me reconheça. E então, aprendamos a amar nossos semelhantes até o sacrifício, se for preciso. Estas são algumas das principais necessidades do espírito encarnado. Desejoso de marchar a passos largos para a perfeição moral. Como vemos, são elas de ordem fraternal, porque o principal objetivo que devemos visar é o desenvolvimento da fraternidade em seu mais alto grau, o que virá felicitar o gênero humano. Então, através dessas pequenas modificações diárias, em tentar não julgar, mesmo quando vem aquela coisa automática, né? Porque já está meio impregnada na gente. Toma um golinho d'água, espera um pouquinho, respira, deixa a vontade passar e aí aproveita para começar o exercício da mudança. E assim, com todas as nossas outras manias humanas e de espíritos que engatinham no aprendizado. Para que nós comecemos a caminhar, deixemos de ser tão iniciantes, precisamos abraçar a mudança que se faz necessária em nós mesmos. Ela vem, sim. Ela vem. Ela está. Basta abrirmos as portas de nós mesmos para que ela aconteça de acordo com a nossa vontade. Que Deus, a espiritualidade e essa pedra de luz nos ilumine, nos fortaleça e nos faça seguir, buscando pouco a pouco essa melhora. Nós sabemos que não temos condições de mudarmos do dia para a noite,
Então, que tenhamos paciência, que dia a dia vamos conseguir tirar os espinheiros do nosso terreno e plantar no local deles as flores de cor, de luz, de aroma, que enfeitarão a nossa alma ainda tão perdida. Obrigada a todos, obrigada a casa, e que a paz do nosso Pai esteja com todos. Boa noite. Mauri, nós te agradecemos, sempre a oportunidade de você estar aqui, mesmo quando